Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô aqui com meu amigo Rodrigo Manique e a gente vai falar aqui do Company of Heroes Board Game. Manique, pra quem não conhece Manique, se apresenta aí. Bom, obrigado, Edu, pelo convite. Então, sobre inteligências lúdicas, comecei há 5 anos, seguindo aqui o Edu, que eu sempre curtia ouvir você, né, o Zé Fernandes. E o meu canal é o quê? Jogos de tabuleiro, jogos de guerra, muito miniature game, muito Amerigame, né? E nós costumamos fazer muita entrevista com os designers. Então, se você gosta de designers do seu jogo favorito, dá uma olhadinha lá se ele está lá. E nós conversamos bastante sobre o processo criativo deles, os jogos que vão ser lançados, né, Edu? Nós já tivemos Isso alguns aí. bate-papos com Gente, eles. eu já participei de uns dois ou três, eu acho. Eu tô lá sempre lá, às vezes não com entrevista, né? Com designers, mas falando de outros assuntos, eu tô sempre lá no canal do Manique. Então, antes de que a gente continuar a falar aqui sobre Company of Heroes, se você ainda não assinou o canal do Manique Inteligências Lúdicas, eu vou botar o link aí na descrição do vídeo. Assina lá, né? E isso daí vocês correm o risco de ouvir muitas piadas desse tipo aí nessa gravação. Porque é isso, cara. Jogar, quando senta eu, Manique, pra jogar, é essas piadas todas aí direto, né? Coitado do Kaká quando vem jogar aí com a gente, que é só Verdade. Kaká e o Fabrício aí só sofrem jogando aí com a gente. E a gente vai falar hoje aqui do Company of Heroes. O Company of Heroes Board Game é um jogo baseado na franquia de videogame chamada Company of Heroes, né? E Manique, o board game ele é baseado na primeira, no 1 ou no 2, no Company of Heroes. Então, a primeira edição, se eu não me engano, ele foi baseado no primeiro e no segundo, Company of Heroes. Certo? E agora acabou o KS da segunda edição desse jogo, que é Do board baseada no game. terceiro do board game, né? Board game. Caramba, muito E rápido, né? De uma primeira edição para uma segunda edição já, né? fez muito sucesso, muito É, sucesso. bom, é bom saber. Ele Ele é muito bom. Agora acabou de. Terminou o segundo financiamento coletivo, com mais prédios, muita novidade nos armes, tem bastante coisa aí. O bacana do jogo, do Company of Heroes, eu já vou mostrar umas imagens do jogo, é isso, né? O Company of Heroes ele é baseado num RTS, que é um Real Time Strategy, um jogo de estratégia em tempo real. Pra quem não sabe o que é um jogo RTS, é tipo Age of Empires, tipo o Command Conquer, o Warcraft, não o World of Warcraft, o Warcraft, o Starcraft, são jogos RTS, Real Time Strategy. E eu vou botar uma foto aqui para vocês verem já. Ó. O jogo é basicamente isso. Você vai um jogo para dois jogadores, Segunda Guerra Mundial. Geralmente os dois jogadores, né, vai ser aliado contra o eixo. E esse jogo o Manique me apresentou ontem, né? Hoje a É, gente está gravando aqui dia 27 de maio. A gente jogou ontem lá na Game of Boards. E, cara, o Manique já está querendo me apresentar esse jogo aí há mais de um ano. Né? tá. Nunca dá pra jogar, mas ontem finalmente desencantou. E eu joguei, e o jogo é isso aí que vocês estão vendo na tela. Um tabuleirão hexagonal, com um cenário de batalha, prédiozinhos em 3D, tem esse igrejão maneiro aí que tá na tela, tem tanquezinho, aí esse igrejão maneiro que tá aparecendo aí. Deixa eu ajeitar a tela aqui pra vocês verem. Foi de ontem. Isso foi de ontem, eu Esse acho. foi o de ontem, foi o cenário de ontem. Deixa eu botar aqui, melhor aqui, ó. Pronto. Ó, tô ajeitando ao vivo aqui mesmo, porque aqui é assim, é ao vivo. Não é ao vivo, né? Mas vocês entenderam, né? Eu vou ajeitando a imagem aqui na hora pra vocês verem aqui sem problema nenhum. O importante é ficar bonito e sair som, né, mãe? Exato. Esse é o segundo take da gravação, porque o primeiro ficou sem som, porque eu esqueci Então de vai ficar melhor. botar o som, vai ficar melhor, né? Primeiro foi um ensaio, né? Foi um ensaio. Mas é isso, o jogo é esse tabuleiro que vocês estão vendo, tabuleirão hexagonal, é, com construções em 3D bem maneiras, cara. Tem gente, eu já vi fotos de gente que pintou e, caraca, mesmo sem pintar fica bonito pra caramba na mesa, fica muito maneiro. Vocês estão vendo a foto desse igrejão aí, tem até uns soldados lá em cima da igreja.
E, cara, como que é o jogo, né? Ele é um jogo super simples. Eu ficava vendo o Manique jogar com a galera e eu ficava assim, cara, o jogo deve ser complexo, deve ser... Nada, não é. Né? As regras dele são bem fáceis de aprender. E é basicamente o seguinte, você vai ter... acho que dependendo do cenário, né, Manique, você começa com determinadas unidades, né? Então você tem duas, né? Então você tem 2 unidades de soldados ali. Né? Ontem, quando a gente jogou, os meus eram granadeiros e metralhadora, né? Então você tem essas 2 unidades ali e você tem command points que você pode gastar para fazer ações com as suas unidades. Então o turno a gente vai alternando entre jogadores e no turno de cada jogador o jogador pode dar ordens, né, de até 3 command points. Você tem 3 pools de command points, cada pool com 3. Então você vai ter 9 command points para você distribuir, né, no teu turno inteiro. Né? Só que a gente vai alternando. Eu dou 3 command points, Manique 3, depois eu mais 3 e assim até a gente encerrar o turno. E os command points servem ali para você movimentar a tua tropa, né, pelo tabuleiro. E uma outra coisa muito interessante que eu achei que você faz com os command points é você armar e desarmar os teus equipamentos. Né? Ontem eu comecei jogando ali com os granadeiros, que são só uma tropa normal, né? Eles não têm nenhuma arma específica, e com a metralhadora. A metralhadora, acho que eram 4 soldados e uma metralhadora, e você tem que saber gerenciar esses command points para você movimentar e armar e desarmar a metralhadora. Então, assim, quando você está se movimentando, a tua metralhadora está desarmada. Então você tem que gastar o command point, você tem que andar, gastar um command point para armar a metralhadora e ele ficar pronto ali para atacar. Só que tem o seguinte, cada unidade só pode receber até 3 command points. Então você tem que saber dosar bem ali. Porque se você quiser andar novamente com a metralhadora, você vai ter que gastar um command point para desarmar ela e continuar andando. Então a parte tática do jogo é essa. Né? É esse lance aí. Né? Manique, fala um pouco mais aí do jogo aí pra gente. Bom, Você esse que jogo ele conhece é mais aí, já é mais experiente no jogo. pouquinho. Então, esse é um jogo que é de 2 a 4 jogadores. E se tiver o jogo base, a caixa base do primeiro KS, mas ele pode ser expansível até 6 jogadores. E como é que é isso? Ele joga X1, X1, 2x2 ou 3x3, né? Que é, ou seja, em times. Ou dá para jogar cada um por si. O jogo ele também tem uma caixinha só para o modo solo. E ele traz vários mapas, são 4 mapas que você pode combinar os lados de formas para fazer vários, pode fazer até um mapa gigante. Ele tem mapa no gelo, tem no deserto, tem na cidade, com diversas formas de jogar. E Stalingrado que tem os russos também, né? Ah! Olha as piadas vindo aí. Exatamente, exatamente. Tava esperando para fazer essa piada aí. Pô, claro, por isso que eu falei dessa vez Tava no gelo. esperando. Não tinha dado a deixa para fazer a piada, né? Antes, né? Exato. Você tem modo de flanquear, né? Você tem modos básicos de jogo e modo avançado. Nós já jogamos ontem o avançado, onde o posicionamento do teu grupo é importante. Por exemplo, um tanque, se você pegar ele, flanquear ele, a defesa dele é praticamente nenhuma. Você pode dar o dano direto. E a gente usou isso ontem, né? A Usamos, gente sim. usou bastante isso ontem, né? Porque você, além de você ter unidades de homens, né, de soldados, você tem unidades blindadas também. Você tem jipes, que pô, eu achei muito maneiro esse lance dos jipes, né? De o jeep ser uma unidade ali que vai dar reinforcement, né? Porque ele não é cura, ele não vai curar tuas unidades, ele vai dar reinforcement, ele vai trazer mais gente, né? Pra aquela tua tropa ali, né? Isso eu achei bem legal. E como todo bom jogo de Segunda Guerra Mundial, ele é um jogo de... Ele tem batalha, obviamente, mas ele também tem um gerenciamento de recursos, né? Como que funciona? Você tem 4 recursos que são marcados num tabuleirinho seu. Deixa eu botar aqui na tela uma imagem, ó, essa aí é a caixa do jogo. Tem uma imagem aqui com tabuleirinho. É um tabuleirinho que você marca ali o teu income de recursos que você vai ter e a quantidade de recursos que você tem.
Então você tá vendo aí na tela, tem esse tabuleirinho aí com uns quadradinhos menores e uns quadradinhos mais numerosos, assim, com maior quantidade de quadrados. Esses 4 primeiros, eles são teu income. Os 4 recursos que você tem são Manpower, que são o recurso que é utilizado para você recrutar novos soldados ou novas unidades até blindadas. Sim. Você tem munição, e munição é bacana porque serve para dar upgrade nas tuas unidades e fazer elas darem um dano melhor. Você melhora essa... Pelo que deve ter outro, não sei, pode ter outro uso, né, em algum outro cenário que a gente não jogou, né? Não sei, né, Monique, mas a munição ontem no cenário que a gente jogou, ela servia muito para dar upgrade no armamento. Isso. É Basicamente basicamente isso, né, no jogo. Para dar upgrade no armamento. Você tem combustível, que achei muito maneiro, porque foi o que me ferrou ontem, que me demorou a conseguir construir os tanques, que você tem que ter esse recurso de combustível para você poder botar teus veículos. E um outro recurso que você tem é pontos de vitória, né? São os pontos de vitória, né? E deixa eu botar uma imagem maneira. Ó, vocês aproveitem que vocês estão vendo as imagens aí. E como que você consegue esses recursos? No mapa, você já começa com uma quantidade de recursos. E no mapa tem umas bandeiras, né? Umas bandeiras, tipo uns mastros, uns postes com umas bandeiras, né? Vocês estão vendo aí Sem no bandeira. mapa. Né? Você vai botar uma bandeira. Mastro sem bandeira, E esses... a igreja aí maneira. Mas esses mastros, eles não têm bandeira alguma, né? Eles vêm sem bandeira alguma. Vocês estão vendo aí, ó, o cursor do mouse está mostrando aí na tela. Eles vêm sem bandeira nenhuma e na base deles eles têm um valor de recurso. Ó, nesse daí, ó, tem um tilezinho azul com uma estrela branca que é ponto de vitória. Então, quando no final da tua rodada, se tua unidade estiver ali, ela conseguiu trocar a bandeira. E isso tem... Agora eu tô me lembrando, Monique, isso tem no jogo. Tudo tem no jogo. Ele tem no tiraram jogo do computador, ele tem isso. Você controlar o território, você demora um pouquinho para hastear a bandeira e tudo. Eu tô lembrando do jogo, ele tem isso. Então no final do teu turno, se você ficou naquele hexágono que tem ali o mastro, você consegue erguer a tua bandeira ali e ficar com recurso ali para você. E você vai aumentar teu income ali, né? Exato. Então o jogo é daquela forma que eu falei, você vai alternando os command points, né, entre os jogadores. E depois que todo mundo fez seus comandos para os teus exércitos, é a hora da briga, né? É a hora do tiroteio, né? Isso. E tá aí uma coisa que eu gostei muito do combate do jogo, né? Eu gostei bastante do combate do jogo. Manique, me corrija se eu estiver falando besteira aí, que você já é mais experiente aí, mas eu entendi bem o jogo ontem. Tanto que o jogo foi interessante. A gente vai falar um pouco depois de como foi o jogo ontem, como foi a partida, porque foi bem interessante. Cada unidade dá um tipo de dano diferente, né? E a gente tem uma tabelinha que cada unidade se defende de cada tipo de dano de determinada maneira. Então, por exemplo, os soldados, quando eles recebem o dano do tipo soldado, eles nem se defendem, né? Já morrem direto. Soldado tomou dano, morreu. Tomou dano, morreu direto. Mas, por exemplo, a gente tem outros tipos de dano, que é tanque, explosão, fogo, né? E cada unidade se defende de um tipo diferente de dano. E, cara, eu achei bacana porque, assim, você não corre... Por que eu gostei do combate? Porque você não corre o risco de errar o tiro. Você sempre acerta o tiro. Né? Você sempre acerta o tiro. A sorte, entre aspas, tá em se o cara vai conseguir se defender ou não. Exato. Porque se ele tem uma chance de se defender, é tipo assim, minha unidade de soldado, ela dá um dano de soldado e um dano de explosão, se eu dei um upgrade lá para os granadeiros darem explosão. Então eu vou botar um dado mostrando o soldado e um dado mostrando uma explosão. Né? E o Manique vai rolar esses dados. Né? E ele tem uns símbolos vermelhos, né? Se sair um símbolo vermelho, ele tomou o dano. Ele não se defendeu, ele tomou o dano e você vai perder ponto de vida, né? Se for tanque, veículo, ou tu vai perder soldadinho. Né? E se existe uma outra maneira de você rolar o dado também, que eu não te mostrei ontem, que é mais agressivo ainda. Olha aí. Então, o jogo... Então, é aquela coisa, né? O jogo ele tem diversos cenários, diversos modos de jogo. Então, assim, cara, é muito bacana porque te dá muita possibilidade de jogo, né?
ele tem a questão, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, já que a gente tá falando de combate, né? Eu tinha falado das armas, dos morteiros e das metralhadoras, mas ele tem o lance do quanto você enxerga e do quanto você acerta. A que distância você enxerga e a que distância você acerta. E eu gostei muito disso, da forma em que era usada, que foi usada os morteiros, né? Porque os morteiros, eles acertam até 4 hexágonos de distância, não é isso, Malik? Só que eles Isso, só enxergam até 2. isso. Então tem que ter alguém dar o Tem que ter sighting, né? alguém Os points. posicionado estrategicamente para dar visão para ele e ele Isso. conseguir. Cara, isso eu achei muito maneiro, porque isso é exatamente como funcionava na guerra, né? O morteiro, os caras do morteiro tinham que ter alguém para dar as coordenadas. Ó, tu vai acertar ali, tu vai botar teu morteiro inclinado nessa direção, tantos graus e tal, e tu vai atirar. Era basicamente isso, né? E é isso que tem no jogo aqui. Você tem que ter alguém para dar o sight, né? Pra, né, mostrar, ó, tu vai atirar ali, né? Isso. Isso eu achei muito maneiro. Nós jogamos um modo ontem que você tem o teu quartel-general, cada um tem Sim. seu quartel-general, e você pode ganhar de duas maneiras, ou destruindo o quartel-general do oponente, acaba imediatamente, ou por pontos. Né? Sim. Ontem eu tentei chegar no teu quartel, não consegui chegar, né? Mas tem vezes que o jogo se define ali, indo por trás, você tem várias rotas, né? Você Sim, pode sim. tentar pegar os pontos, o outro vai lá por trás e tenta. Você viu que eu tentei fazer isso, não Eu vi. consegui. Eu vi, foi complicado. Eu tô passando as imagens aí pra vocês irem vendo. E o jogo ontem foi bem interessante, né, Manique? Porque ele tem um lance bacana que é o seguinte: a iniciativa é de quem tem. Não é. A iniciativa não determina quem vai agir primeiro. Né? A É. iniciativa. Quem tem a iniciativa que define quem vai se jogar primeiro. Quem tem menos pontos, É. né, é que vai falar, eu quero ser primeiro, eu quero Então, ser por segundo. exemplo, Se for ontem eu empatado, comecei a partida com menos pontos, então a iniciativa era minha. Mas isso não quer dizer que eu ia começar. Eu que ia isso. decidir quem começava. Então, nas primeiras rodadas, eu estava sempre decidindo que o Manique ia começar, porque eu queria ver onde ele ia se movimentar para eu movimentar por último. Porque até aquele momento do jogo, Manique, agora eu te falar porque que eu fiz isso, até aquele momento do jogo a gente tinha a mesma quantidade de unidades. É, Então eu ia ter ali a última palavra, né? Eu ia sim. saber quem. Né? Tu ia mover um, eu já ia saber onde eu vou botar aquele outro. Exato. Então, eu vendo primeiro, né? Às vezes é bom isso, né? Quem age por último, às vezes tem uma vantagem em determinados tipos de jogos que você vai se Se posicionar posiciona melhor, melhor. né? É. E eu fiz Aqui isso pode mudar, ontem. né? Isso pode mudar. E mudou, né? Porque ontem, a gente jogando, eu avancei muito em recurso, né? Eu tava ganhando muito recurso. E eu cheguei a um ponto de virar, né? Os É. pontos, né? Ganhar mais pontos de vitória que você. Muito. Não, eu tava ganhando muito mais pontos de vitória de você, tudo nessa estratégia. Só que eu pequei em algumas coisas, né? Eu comecei a ficar muito pão duro com recurso, né? Poupando muito para tentar fazer meus tanques. E o Manique só fazendo as unidadezinhas de soldado dele lá, né? E tu acabou tomando todos os meus pontos de recurso, né? Eu tentei pegar o combustível, né? Foi. Porque o Foi o combustível é o primeiro mais que tu difícil. tomou. Foi o primeiro que tu tomou meu, foi do combustível. Porque isso aí é o que dava para poder montar o tanque. Por exemplo, eu tava com muito manpower. Só que para você fazer que é para fazer soldado, né? É. Então eu fiz muita tropinha porcaria, assim, muita coisa só para poder espalhar e encher a tua paciência. E aí eu comecei a espalhar, porque como você tava com umas tropas muito fortes, só que eram menos, uma quantidade menor. Então eu vou tentar lá, tentar pegar os pontos de combustível, porque eu tinha bastante manpower, que é aquele que dá para fazer pegar bastante soldado, Dos Estados Unidos. Mas e eu com foi. medo, eu tava com medo dos Tiger. Tá medo da hora do Tiger chegar. Mas o Tiger é o seguinte, né? O Tiger é o tanque mais forte da Alemanha. Ó, o Sherman é esse tanque verde que tá na tela aqui aparecendo, onde tá com o mouse aqui. Isso é outra coisa bacana do jogo, né? Você ganha pontos de experiência. Né? Quando você tem teu First Blood, né? Numa unidade específica, né? Você dá o primeiro dano em uma unidade, você já ganha uma experiência, não é isso? Isso. E depois você ganha outro ponto de experiência se você destruir uma unidade.
Isso. Você vai ganhando ponto de experiência. E o ponto de experiência serve para uma coisa muito bacana. A gente acho que acabou não falando isso, né? Você começa o jogo podendo construir determinados tipos de unidade. Ontem eu Isso. comecei o jogo, eu podia construir granadeiros, metralhadoras e aquele jeepzinho. Aquele jeep Isso. Volkswagen lá. É. Né? E você tem mais 2 tipos de construção que você pode fazer. Só que esses tipos de construção você tem que gastar recursos para poder fazer esse tipo de construção. E esse tipo de construção vai melhorar, vai aumentar o tipo de unidades que você consegue construir. Ele desbloqueia um monte de coisa pra você. Desbloqueia um monte de coisas para você fazer. Né? E são 3 tires. O meu terceiro tire era só tanque. E você tem também. Eu não lembro o nome daquilo, Manique, mas era alguma coisa meio de oficiais, não era? Que fica na Sim, parte de tem. cima do tabuleiro, né? Em cima, você tem uma quantidade absurda de oficiais que você pode colocar. Qual é o oficial que vai controlar este jogo? Isso. Então, cada tilezinho daquele, que você é um por jogo, ele vai te dizer, vai te deixar você fazer, por exemplo, Tiger mais rápido. Ele permite você fazer Tiger. Ele permite você fazer, dependendo da expansão que você tem, o Panzer, o King Tiger. Maneiro. É, você pode colocar, também, como é que chama? Artilharia pesada, aquela artilharia gigante, aqueles canhões gigantes. Ontem Você eu pode tive a fazer ataque aéreo. oportunidade. Eu tive a oportunidade de botar essa daí, mas não botei. Eu ainda perguntei, você não vai fazer, não? Pois é. E é isso, cara. Você tem a oportunidade de fazer diversas unidades diferentes de jogo. E enquanto você tava falando, Manica, eu tava passando aqui as fotos pro pessoal ver. E várias fotos das miniaturas pintadas aí, cara. As miniaturas são muito bonitas, elas são muito bem detalhadas, né? E é isso, você tem esses oficiais que vão desbloquear outros tipos de recursos para você, né? Sim. O primeiro era meio ruinzinho. O primeiro podia fazer bunker. O Que segundo, bom que você conseguiu, né? porque bunker consegui fazer logo ele, porque o outro eu conseguia botar sandbags em volta de um veículo. Esse era bem, bem legal, de botar sandbags. O outro era que fazia aqueles canhões de artilharia, e o último era o que construía os temidos Tigers alemães, né, cara? Olha esses tanques alemães aí que eu tô mostrando. E era o que construía os temidos Tigers. Que eu acabei não conseguindo, não deu tempo de... Pô, e aconteceu que quando você conseguiu, era pra ter colocado um Era pra Tiger ter na hora, botado um de de graça. graça e eu não percebi que tava escrito ali que eu podia botar um de graça e acabei papando mosca, né? Acabei dando mole e não consegui fazer, né? Mas talvez se eu tivesse prestado atenção, né, o jogo não tivesse virado, porque ontem Ele já tava ganhando. a vitória Faltavam foi de 3 pontos, virada, né? né? A vitória foi de virada. Eu tava a 3 pontos de ganhar o jogo e o Manique não tinha chegado na metade dos pontos ainda, né? Eu tava a 11 pontos, você tava com 18. Não, quando eu, E tava menos, eu tava com você tava 9. com 9, eu tava com 18, É, né? Eu tava com 9, eu tava com 18, não, 17. Aí, quando eu fiz 18, tu deu uma guinada aí e conseguiu pegar ponto pra caramba, tu conseguiu tirar um monte de recursos meus. Teve um momento do jogo que eu fiquei com 2 unidades no tabuleiro pois só. é. Fiquei ali, né, apertado ali. E foi quando eu comecei a falar assim, pensar assim, bom, já era, não vai dar. Vou, vou tomar um sacode aqui, né? E, e comecei a correr para tentar pegar mais recursos, mas o Manique acabou pegando. Chegou a um ponto de ter turno que eu não pontuei, né? É verdade. Porque faltando um pouquinho eu consegui pegar a última, mas foi difícil, viu? Foi difícil, foi difícil. Né? E a gente chegou num ponto em que começou uma rodada, eu virei, olhei assim e falei, Manique, não vai dar pra eu ganhar, tu já ganhou, porque eu só tenho 2 unidades, eu fiquei com um tanque e um É. grupo de granadeiros, e você tinha todos os pontos de recurso de pontos de vitória. E eu não ia conseguir tomar aquilo ali. Porque você tinha unidades ali, né? E Sim. eu tinha que conseguir destruir a unidade. E depois eu ia precisar de um outro turno para eu chegar ali. Não dava tempo. Não ia dar tempo.
né? Então, e você ia pontuar no final daquele turno, então, Exato. né, Não dava mais tempo. não ia dar mais tempo, né? A gente, não sei se a gente chegou a chegar a finalizar o turno, acho que a gente Não, 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 sim, finalizamos. Aí o outro ia finalizou o começar turno. que ia ser mais um turno. Você pegava um, ia pegar dois, e assim, demorar mais 2 turnos pra. Não ia Pois dar é, tempo. não ia dar tempo de eu conseguir ganhar, né? Exato. Tá aparecendo aí, ó. O que tá aparecendo agora na tela aí é exatamente o tabuleiro que eu usei ontem, né? Você consegue ver os recursos e você tem ali um cardzinho com as unidades, né? Que é o Festung Armor Doctrine, o Hold Down, que você bota a, os sandbags em volta dos veículos, o PAK-43, que é o canhãozão, né? Que É. aqueles canhões de artilharia, e o Tiger Call-In, que você bota o tanquezão Tiger no jogo, né, cara? Então, cara, Muito bom. eu vou te falar, tá aí na, na lista aí, tá aí nos top 3 jogos de Segunda Guerra Mundial aí. Eu Pô, achei legal, bem cara. legal, cara. Achei muito legal mesmo o jogo. E porque assim, muita gente joga jogo de Segunda Guerra e às vezes essa foto aí ficou bonita aí. Você vai ver no vídeo. Vou salvar aqui depois pra mandar pro Manique. Pô, tem muito jogo aí de Segunda Guerra Mundial que é um nível de complexidade absurdo, Sim, né? Então assim, às vezes não tem muita necessidade do jogo ser extremamente complexo, né? Você sim. perde muito da experiência de estar ali simulando um combate, mas quando o jogo é muito complexo, às vezes o cara tenta fazer a simulação dentro da regra, né? Dentro da mecânica, né? Isso. Você Não perde urgência, né? Você perde exatamente, ali. porque você fica muito ali na coisa de regra, de regra, de regra. E, cara, o Company of Heroes, você tem a experiência ali de Segunda Guerra, de gerenciar o recurso, de saber, sabe, o que você vai conquistar para você poder construir depois ali com uma regra simples, cara. Uma regra É. simples, né? Regra simples. Cara, é isso, cara. O jogo é muito maneiro mesmo. Muito maneiro mesmo. E Manique, temos que jogar de novo. Temos temos que que jogar jogar de de novo. novo. É isso que eu ia falar. Eu vou pegar agora as regras dos russos, para jogar com os russos. E a parada vai ficar russa pra mim, do meu E. lado. Pô, eu tava vendo ontem lá, os russos, né? Tem uns tanques grandões assim, pô, maneirão. É. Eu vou pegar depois a regra lá dos soviéticos para poder jogar lá. A gente Ó, fazer ansioso então uma por isso. batalha de inverno lá, né? Que vai ser bacana. Exato. Ah, a Batalha de Inverno, o mapa que eu tenho, que tem vários, mas tem um que eu recebi por enquanto, você tem uma ponte para atravessar, ou você pode cruzar o rio congelado. E Congelado. dependendo, quem cruzar o rio, se o tiro der lá, por exemplo, o tanque pode não sofrer nada, mas você tem que fazer um teste, porque se quebrar o gelo, o tanque afunda e perder o veículo. aí, aí complica, aí complica. Gente, então foi isso, foi o programa sobre o Company of Heroes. Cara, eu gostei muito. Ontem eu postei uma foto do jogo no Instagram e teve uma galera que comentou lá dizendo que tava esperando aí pra ver minha opinião sobre o jogo. Então, a minha opinião é essa. Eu gostei muito do jogo. Tá aí ali entre os 3 melhores ali de Segunda Guerra aí que eu joguei ali, junto com o Destemidos, que eu gosto muito, com o Memoir 44, eu gosto pra caramba também. Esse tá ali junto com eles ali, que são jogos simples de Segunda Guerra Mundial, né? Eu joguei esse, finalmente consegui jogar esse com o Manique. Tem o Tide of Iron também com o Manique, a gente vai... O Manique tá aí querendo que eu conheça, então vamos ver em breve aí pra gente jogar. E tem outro jogo aí também de Segunda Guerra que a gente vai falar sobre ele depois aí, né, Manique? Que é muito bom também. É muito bom também. Né? E esse é um pouco mais complexo. É, Não é muito, né? Mas leve, comparado com o jogo comparado é um pouco mais complexo. levemente mais complexo. Mas não vou falar o nome ainda, deixar aí de suspense, né? Então, Manique, quer dar algum recado final aí? Ah, sim, galera, se inscreve lá no canal do Inteligência Lúdica, dá uma olhadinha lá, deixa seu joinha nos vídeos e, mais importante, se ainda você não for inscrito aqui no canal Jogada Histórica, se inscreve, Isso aí. deixa seu joinha, que é de Isso aí. graça e ajuda muito o canal.
Exatamente. A conta de visualizações e inscritos não tá batendo muito. Então, tem muita gente que tá assistindo e não tá assinando o canal. Então, não Exato. custa nada, né? Só você clicar ali, né? E é isso. Então é isso, pessoal. Valeu por terem assistido e valeu, Manique, aí por aceitar participar aí do programa. Pô, eu que agradeço. Vamos ter mais Obrigado. programas aí para fazer. Então é Pô, isso, pessoal. Valeu.